Hoje eu queria apresentar um trabalho que eu venho fazendo há algum tempo. Não sei dizer exatamente quando, precisaria olhar nos registros do blog para saber quando eu comecei. Criei uma página no Facebook há algum tempo. Criei um blog também no site do WordPress para introduzir ali uma tradução nova da Bíblia Sagrada. Eu queria fazer alguma coisa, eu não tinha nada para fazer, então eu comecei. Não traduzir do grego ou do hebraico para o português, mas traduzir do português para o português, pegando uma linguagem mais atualizada. Então eu peguei os textos da Bíblia, porque a gente vê que os textos da Bíblia Sagrada, eles estão numa linguagem bem antiga, na linguagem talvez de Camões, na linguagem dos reis. Então aquela linguagem antiga que não se usa mais, tu e vós, e eu comecei a traduzir aquilo para uma linguagem mais moderna, tendo o máximo de cuidado para não mudar o sentido das palavras, porque é importante que a tradução da Bíblia ela seja feita fiel à forma como ela foi escrita. E eu não sei se ela foi traduzida fielmente do grego, do aramaico e do hebraico para o português, mas o que está lá no português a gente pode melhorar, dá para a gente melhorar sim. Então eu comecei essa tradução há algum tempo e vou ser bastante sincero que aproximadamente há 2 anos e 2 meses eu recebi uma revelação. Eu acredito que realmente foi uma revelação de Deus. Eu tive um sonho e eu entendi nesse sonho que o Senhor estava se preparando para me tirar desse mundo. E sou sincero em dizer, me sinto preparado, me sinto pronto para deixar esse mundo. Mas que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Quando Ele quiser, Ele me leva. Mas enquanto eu estou aqui, eu quero fazer alguma coisa. Então eu comecei essa tradução da Bíblia. E comecei no Novo Testamento porque eu achei que não daria tempo de fazer toda a Bíblia. Aí eu fui de Mateus até Apocalipse, e como eu terminei logo, eu comecei lá em Gênesis. Mas aí eu percebi que tinha uma versão transformadora, uma versão nova, muito atual, que talvez eu estivesse apenas perdendo o meu tempo. Mas quando eu comecei a ler a versão transformadora, eu não me identifiquei, eu não gostei, parece que alguma coisa sai do contexto original. Então eu comecei uma tradução nova, uma tradução do meu jeito, e é o que eu tenho feito. Aí eu peguei novamente lá do Antigo Testamento e estou reescrevendo. Então olha só, eu fiz tudo isso, e eu fui publicando nesse blog do WordPress, e fui publicando também numa página que eu criei no Facebook chamado A Bíblia numa Linguagem Mais Simples. Então hoje eu estava fazendo justamente, eu tenho feito uma média de 2 capítulos por dia, e hoje eu estava fazendo justamente o capítulo 10 e o capítulo 11 do livro de 1 Samuel. Olha só, lá no Antigo Testamento a gente diz 1 Samuel, 1 Reis, porque refere-se a livro. Então, o primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Reis, primeiro livro de Crônicas. No Novo Testamento, nós vamos dizer a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses. Então, no Antigo Testamento é primeiro, no Novo Testamento é primeira. E hoje eu estava traduzindo o capítulo 10 e 11, que conta a história do primeiro rei de Israel, Saul. E eu fiquei impressionado, eu confesso que eu realmente fiquei emocionado de ver a história de Saul, como ele se aproximou do trono de Israel. Dizem que já houve um rei antes de Saul, que se chamava Abimeleque, mas aquele rei nunca foi ungido. O primeiro rei ungido pelo profeta do Senhor chamava-se Saul, ele era benjamita. E aconteceu assim, o povo de Israel se revoltou, pediu um rei. Deus ficou triste com esse pedido, porque Deus se considerava o rei de Israel. Mas disse para Samuel, olha, pode prover um rei para eles. E Samuel foi, seguindo as orientações do Senhor, encontrou Saul e ungiu Saul como rei, né? Porque Saul era um grande homem. Dizem que os homens mais altos de Israel, eles batiam no ombro de Saul. Então ele era um guerreiro nato.
Era um homem que realmente servia para liderar os filhos de Israel, para entrar na guerra, para sair da guerra, para trazer muita vitória para o povo de Deus. Mas algumas pessoas do povo de Israel desprezaram Saul quando ele foi ungido. Desprezaram ele porque disseram: esse aí vai reinar sobre a gente. Sempre tem aqueles invejosos, aqueles que gostam de contrariar. Então gosta de desfazer dos outros, não quer reconhecer que Deus realmente derramou a unção dele na vida de alguém. Se você é uma pessoa escolhida por Deus, muita gente não vai querer admitir. Muita gente quer dizer apenas que eles querem aparecer. Eles jamais vão reconhecer que você foi escolhido por Deus, você foi ungido por Deus, que a obra que você faz realmente é a obra de Deus, porque o ser humano ele vive em busca de glória para si próprio, infelizmente. Mas então aconteceu que o rei dos Amonitas, chamado Naás, ele lançou um desafio contra o povo de Israel na cidade de Jabes de Gileade. Ele invadiu a cidade e quando os homens quiseram se render, ele disse: eu aceito a rendição de vocês se vocês me deixar arrancar um olho de cada um de vocês, para mostrar para vocês que vocês não são nada, vocês não significam nada. E o representante do povo de Jabes de Gileade disse: olha, nós vamos mandar um mensageiro aos filhos de Israel. Se eles não vierem nos socorrer, então você pode fazer o que você quiser, mas dá um dia de prazo. Ele falou: tudo bem, pode mandar. Eu sei que eles são uns banana mesmo, não vai virar nada. Então, quando a notícia chegou a Saul, ele ainda estava trabalhando na fazenda do pai dele. Ele vinha descendo com uma junta de bois, e a Bíblia diz que ele tomou aquela junta de bois e cortou eles em pedaços, e enviou aqueles pedaços a todos os termos de Israel pelas mãos de mensageiros, e disse: olha, qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará os seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e eles saíram como um só homem, num grande exército, para combater Naás amonita. E a Bíblia diz que foi uma vitória estrondosa, porque juntou-se muitas pessoas do povo de Israel. 330 mil homens combateram Naás amonita e fez um estrago no exército dos amonitas. E quando eles voltaram alegres da vitória, Samuel ficou emocionado e disse: puxa, vamos voltar lá onde a gente estava aquela hora ungindo Saul como rei, e nós vamos confirmar a consagração. Realmente ele provou hoje que ele é nosso rei. E algumas pessoas começaram a dizer assim: quem eram aqueles homens que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Dá esses homens aqui, vamos matar eles aqui. Mas Saul interferiu, ele intercedeu pelos homens, ele disse: hoje não deve morrer ninguém, porque o Senhor tem feito um grande livramento em Israel. Hoje Deus nos deu a vida e nós não vamos tirar a vida de ninguém. Então eles foram para Gilgal, renovaram o pacto ali, o reino de Saul, e Saul passou a reinar sobre todo Israel. Foi o primeiro rei de Israel. Eu começo a pensar nisso aí, eu começo a ver como que está a cristandade hoje. Porque Saul, quem leu a Bíblia já conhece a história dele, sabe que ele foi uma pessoa que se perdeu no caminho. Ele fez tudo aquilo que Deus não queria que fizesse. Ele perdoou o rei dos amalequitas, ele perdoou o melhor do rebanho, ele era interesseiro, ele era invejoso, ele era soberbo, ele fazia tudo aquilo que Deus não gostava. Mas ele começou tão bem, era um homem espiritual, era um homem que primava pela glória de Deus, era alguém que zelava pela glória de Deus. Então o que aconteceu com Saul? Eu começo a ver isso em muitos pregadores hoje em dia, em muitos cantores que começam de uma forma tão espiritual e de repente eles se perdem, deixam a carne tomar conta de tudo. Cantores querem ser famosos, querem ter os nomes em outdoors, querem aparecer na televisão, no cinema, nos filmes, nos DVDs. Fazem shows. Onde já se viu falar em show evangélico? Pelo amor de Deus! Nós não precisamos de show, nós precisamos de culto de adoração. Nós não precisamos ver vozes bonitas tremulando ao vento, nós precisamos ver corações quebrantados diante do Senhor. Nós não precisamos ver pessoas enriquecendo às custas do Evangelho, nós precisamos ter um coração amoroso para estender a mão para quem precisa.
pastores que cobram fortuna para pregar, não só pastores, pregadores profissionais cobram verdadeiras fortunas para pregar em tal congresso e tal congresso. Eu sou sincero em dizer que há muitos anos eu parei de ir nesses congressos. Deus não está mais lá. Deus está sim muitas vezes num casebre humilde onde é pregada a palavra de Deus com sinceridade, mas não nesses grandes congressos que estão ostentando a glória de homens que querem ser grandes pregadores, grandes cantores e pessoas que fazem a diferença. Quer fazer diferença? Faça, não precisa falar para ninguém, não precisa ficar tocando trombeta diante de você, porque isso é coisa de gente hipócrita. Mas o pior de tudo é o interesse pecuniário. Muitas dessas pessoas, cantores, pregadores, cobram somas vultuosas para cantar ou para pregar. E para esse tipo de coisa vai acontecendo muito pecado, muita carnalidade, muita coisa errada. Aonde tem dinheiro entra a corrupção. Nós precisamos perder esse amor ao dinheiro, porque o dinheiro é uma coisa boa, é abençoado, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Quando a pessoa começa a pensar em juntar dinheiro, eu tenho uma voz bonita para cantar, eu toco muito bem o instrumento, eu vou cobrar para cantar, eu vou cobrar para tocar, então você já está entrando pelo lado da corrupção. Quando a pessoa ela tem uma boa argumentação para fazer a exposição das Sagradas Escrituras e começa a querer cobrar para fazer isso, ela já se corrompeu. Ela já não é mais um servo de Deus, ela não é mais uma serva de Deus, ela é uma pessoa que está servindo a si própria, seu próprio ventre. Uma pessoa que está servindo a ganância e a ambição dos seus próprios olhos. E de maneira nenhuma uma pessoa dessa pode agradar a Deus. E você talvez possa dizer assim, mas puxa, a pessoa mora lá no estado do Amazonas, como é que ele vai pregar no Rio Grande do Sul? Ele não vai ter condições. Não tem problema. A igreja pode pagar uma passagem de avião, pode dar um agrado para ele, porque também ele precisa comer e beber. Ele não precisa ficar de mãos vazias, ele pode receber uma oferta, mas ele não tem que pôr preço na pregação dele, ele não tem que pôr preço no show que ele vai fazer, inclusive show, pelo amor de Deus, gente, para com esses shows, para com esse negócio, tudo hoje em dia é show. Antigamente, quando eu era criança, adolescente, a gente chegava à época da política, a gente ia para os comícios. Hoje é showmício. Antigamente, quando eu me converti, a gente ia num congresso para ouvir a palavra de Deus e via pessoas que Deus usava com uma voz abençoada e ungida para cantar. Hoje a gente vai assistir shows gospel, quando não estão trazendo esses shows para dentro da própria igreja. Eu acho que a gente precisa começar a pensar que Saul começou muito bem. Como muitos cantores e pregadores começam pelo Espírito, mas terminam pela carne. Será que estão agradando a Deus? Será que já não percebem que já foram reprovados diante de Deus? Que não é esse tipo de coisa que Deus espera de cada um de nós? Quando uma pessoa é abençoada no ministério, começa logo a se sentir, começa a se exaltar, começa a pôr preço no seu trabalho. Mas Jesus disse bem claramente, de graça recebestes, de graça dai. Isso não significa que se alguém me convida para pregar, eu não sou pregador, mas se alguém me convida para pregar lá em São Paulo, a pessoa não pode me dar uma oferta para ajudar a cobrir o gasto, porque se eu vou de carro, eu vou gastar gasolina, pedágio, vou gastar, o próprio carro vai sofrer desgaste, eu vou precisar ficar no hotel, eu preciso comer e beber, não tem problema. Ou se eu for de avião, vou gastar também, de alguma forma, eu vou estar gastando, não tem problema ajudar. O que não pode é o cidadão que vai pregar ou cantar começar a estabelecer regras, condições. O cantor diz assim, olha, eu quero vender 8.000 CD, 5.000 DVD, eu quero 15 mil reais em dinheiro. Você já está recebendo a sua recompensa. Não pense você que está fazendo a obra de Deus vai ter galardão para você no céu. Você já recebeu sua recompensa. Já está mais do que pago. Então isso é muito importante a gente analisar, porque muitas pessoas estão se perdendo no caminho, estão achando que o Evangelho é meio de vida, mas o Evangelho não é meio de vida não, o Evangelho é meio de salvação, salvação de almas perdidas, pessoas que não conhecem o Evangelho, pessoas que estão confusas nas suas crenças, nas suas doutrinas, que não têm uma certeza do
do que vai esperar. E você precisa ter certeza da sua salvação. Porque se você não tem certeza, você não tem fé. Fé é acreditar. Fé é você crer na palavra. Se você não tem certeza, você não crê e você não tem salvação. Porque a salvação é pela fé e não pelas obras. Leia as cartas do apóstolo Paulo, ele diz isso muito claramente. A salvação é pelas obras, a salvação é pela fé. Ela não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque se você for salvo pela sua bondade, pelo seu bom caráter, pela sua honestidade, pela sua justiça, você vai chegar no céu batendo no peito. Eu fui salvo porque eu fui o melhor, eu fui bom, eu fui um exemplo. Mas não é isso não. Você é salvo porque Jesus subiu numa cruz e derramou até a última gota de sangue para perdoar os seus pecados. Essa é a condição. Nós somos pecadores e Jesus Cristo é o nosso Salvador. É isso que precisa entrar na cabeça de muita gente. Porque religião não salva, igreja não salva, doutrina não salva, credo não salva, profissão de fé não salva. O que salva é a sua fé verdadeira no sacrifício substituto, vicário de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Ele morreu por mim e morreu por você também para perdoar os nossos pecados. Não sejamos como Saul, que quando vê Davi sendo abençoado por Deus, tenta encravar ele na parede com uma lança, com ódio, com furor. Seja uma pessoa que reconhece que Deus pode estar na sua vida como está na vida de outro. Seja como Moisés, que quando Josué viu o povo profetizando no arraial, disse: meu Senhor, eles estão profetizando, vá proibi-los. E Moisés disse: você tem ciúmes por mim? Eu queria que todos vocês profetizassem, todos, sem exceção. Não tenha ciúmes por mim, porque o Senhor não dá o Espírito Santo por medida. Ele não fica recrando para você, Ele te enche do Espírito, faz você nadar no oceano do Espírito. Mas você sentiu o que é mergulhar no oceano do Espírito e você começa a perceber que nada aqui faz sentido. Nem o melhor carro, nem o melhor computador, nem aquela casa chique, porque tudo isso aqui é sombra dos bens futuros que estão na glória, no paraíso, para onde nós precisamos desejar ir. Porque todos os apóstolos e profetas, eles sempre confessaram que eles eram peregrinos e estrangeiros na terra. Por que eles eram peregrinos estrangeiros? Porque tinha um lugar melhor para eles. Se tem um lugar melhor, eu quero ir para lá, eu não quero ficar no pior. O que me espera aqui? O que me espera aqui é corrupção, o que me espera aqui é desonestidade, o que me espera aqui é violência, o que me espera aqui é um clima seco, intempestuoso, o que me espera aqui é envelhecimento, é sofrimento, é câncer, é angústia. Mas no paraíso não. No paraíso de nosso Senhor tem vida eterna. Por isso que eu desejo ir para lá. Se alguém te oferecer uma Ferrari ou um Jeep, qual que você prefere? Isso é óbvio, né? Então que Deus te dê entendimento para você compreender o caminho da salvação descrito em João 14,6, onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só através de Jesus você consegue chegar no céu. Observa que ele usa o artigo definido. Eu sou o caminho. Não tem dois caminhos, só tem um caminho, é Jesus. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Só através dele nós encontramos a verdade e só através dele nós podemos obter vida eterna. Aí ele conclui dizendo: ninguém vem ao Pai. Onde está o Pai? No céu. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem é mim? Mim é Jesus. Então somente através do nome de Jesus nós podemos obter a salvação. Em Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro, pregando aos fariseus, ele diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha, nós não podemos fazer como Saul, que começou pelo Espírito, terminou pela carne, foi valorizando coisas que não tinham valor, o reinado dele, a posteridade dele, queria que Jonatas, seu filho, fosse rei em seu lugar, e estava vendo que Deus já tinha escolhido Davi, que impor a vontade dele acima da vontade de Deus. Como muitos cantores e pregadores fazem hoje: olha, eu comecei para servir a Deus, mas eu posso ficar rico com isso? O que tem de mais? Qual que é o problema? O problema é a corrupção, o problema é o pecado, o problema é você perder o foco. O foco é Deus, o foco é a glória dada ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, sua família.